continuando o questionário do caderno, parou no questionário de penal geral número 4, né, o quarto questionário de penal geral. Esse é o quinto questionário. Lembrando que esse questionário vai ter uma parte onde entrará um estudo dirigido no concurso de delegado de polícia do Rio Grande do Sul, que ocorreu agora em 2008. Favor, quem estiver participando, gostando dos questionários, curtir ou se inscrever aí no meu canal, né? Para poder haver maior divulgação. A gente está fazendo isso, tem um certo esforço para fazer esse questionário, mas é a forma que eu estudo, e quem estiver ouvindo, provavelmente algum amigo meu que eu passei esse método aí, dando oportunidade para a pessoa poder aprender. A gente está aprendendo junto, e se tiver alguma divergência, tiver uma lei nova, tiver uma jurisprudência que não tenha sido citada ou citada errado, ou até mesmo erro de dicção, que a gente brinca muito falando de mandado, quando a gente quer falar de mandato e vice-versa, que às vezes causa mesmo erro de dicção. Quem quiser, tiver qualquer dúvida dessa, pode colocar aí, minuto tal, segundo tal, tá tendo uma diferença qualquer, e a gente vai analisa, e obviamente não vai dar para mudar isso, que eu faço isso de uma forma amadora, mas de qualquer forma dá para outras pessoas que estejam assistindo, e até para mim mesmo, para aprendendo, já que o objetivo, tanto meu quanto de todo mundo, é aprender. Não cabe a mim ensinar porcaria nenhuma, porque eu não sei o suficiente para ensinar nada, então só é um método de estudo que eu comecei a desenvolver, e vi que outras pessoas que foram aprovadas em mais concursos, e concursos que exigem uma capacidade teórica maior do que dos concursos que eu fui aprovado, então eles já fizeram, assim, acho que é interessante. Então, deixando isso de lado, questão 144, teoria da ação. Qual é a maior crítica à teoria causal da ação, entre parênteses, conduta, em que a teoria do delito foi incorporada? Então, qual é a maior crítica à teoria causal da ação em que a teoria do delito foi incorporada? Dá alguns segundos para responder, uns 4 segundos. Resposta. A teoria causal foi usada no sistema clássico e no neoclássico. A sua maior crítica é a dificuldade em se estabelecer a tentativa, pois não avalia o dolo, ou seja, como saber se é tentativa de homicídio ou lesão corporal. Então essa seria a maior crítica à teoria causal da ação, no estudo da teoria do delito. 145, ainda falando da teoria da ação. Qual é o conceito de ação para a teoria finalista? Qual é o conceito de ação para a teoria finalista? Resposta. Para a teoria finalista, a ação é o exercício da atividade final. 146, falando agora do finalismo. 146. A que se refere o conceito aliud agere? Aqui se refere o conceito aliud agere. Resposta. Significa fazer diferente do que se deveria ter feito, e se refere à omissão no finalismo. Então, aliud agere se refere à omissão no finalismo. 147. Certo ou errado? No finalismo, a conduta é sempre ação ou omissão. Certo ou errado? No finalismo, a conduta é sempre ação ou omissão. Resposta: errado. No finalismo, conduta é ação. Omissão pertence ao tipo penal. Como foi dita na questão 45, conceito de ação para a teoria finalista, a ação é o exercício da atividade final. Então, a conduta no finalismo é sempre essa ação. A omissão pertence ao tipo penal. 148, certo ou errado? Para a teoria social da ação, conduta é permitir o resultado evitável. Repetindo, para a teoria social da ação, conduta é permitir um resultado evitável.
Resposta correta. Olha que interessante esse, mais um conceito diferente da conduta e da ação, né? Para a teoria social da ação, conduta é permitir um resultado evitável. 149. Como a doutrina vê a ação penal de hipnotizado? 149. Como a doutrina vê a ação penal de hipnotizado? Resposta: há duas formas, tá? Tem uma forma mais tradicional que fala que o hipnotizado ele está num estado de consciência onde não há ação, não há conduta, né? Então não tem como, não há fato típico, é a inexistência da conduta. E tem um entendimento um pouco mais recente que fala sobre a inexistência da culpabilidade, pois esses atos do hipnotizado não seriam estranhos ao seu caráter, tá? Então, são duas formas: inexistência de conduta e inexistência de culpabilidade. 150, ainda em teoria da ação, o que é a teoria da acessoriedade limitada? O que é a teoria da acessoriedade limitada? Resposta: nada mais que defender a inexistência de participação nos casos de inexistência de conduta. Então, a acessoriedade limitada nada mais é do que você defender a inexistência da participação nos casos onde inexiste conduta. 151. Pessoas jurídicas podem praticar crime? 151, repetindo. Pessoas jurídicas podem praticar crime? Resposta: três entendimentos aí. São incapazes de conduta. É o Zaffaroni, Pierangeli, Regis Prado, e a doutrina majoritária fala que a pessoa jurídica é incapaz de conduta. 2. É a teoria do STJ. Diz que as pessoas jurídicas possuem uma existência própria no ordenamento jurídico, então são passíveis de responsabilidade penal. E 3 é a própria Constituição, no artigo 225, parágrafo 3º, no capítulo de meio ambiente, que fala que elas são capazes de conduta, são capazes de cometer crime contra o meio ambiente. É o próprio ditame da Constituição. 152. Como se impede o regresso ad infinitum no finalismo? 152. Como se impede o regresso ad infinitum no finalismo? Resposta: pelo dolo e culpa. O tipo objetivo denota o fato causal, o subjetivo é o dolo e a culpa. Então, o objetivo denota o fato causal, o subjetivo é o dolo e a culpa. 152. Falando de causalidade física. Certo ou errado? No finalismo, a imputação ganhou dois novos elementos: criação do risco desaprovado e realização desse risco no resultado. Repetindo, certo ou errado, no finalismo, a imputação ganhou dois novos elementos: criação de resultado desaprovado e realização desse risco no resultado. Resposta: errado. No finalismo se resolve pelo dolo e pela culpa. No funcionalismo se resolve com esses elementos usados na teoria da imputação na segunda fase da responsabilização penal. Então essa imputação objetiva aí, ela está mais relacionada, ela está relacionada mais com o funcionalismo na hora de fazer essa imputação. Então, repetindo, no finalismo a imputação ganhou dois novos elementos: criação do risco desaprovado e realização desse risco no resultado. Está errado. No finalismo se resolve pelo dolo e pela culpa. No funcionalismo se resolve com esses elementos usados na teoria da imputação na segunda fase da responsabilização penal. 153. A, sujeito A, atira em B, que está na praia.
O A foge e o B permanece aguardando atendimento médico. Chega um tsunami e mata todos que estão na praia. Pergunta: houve crime? Então, repetindo, um agente atira em outro na praia e foge do local enquanto o ferido, a vítima, está aguardando socorro. Todavia, um tsunami atinge a praia, matando todos que lá estão. Houve crime? Resposta: houve tentativa de homicídio, pois uma causa absolutamente independente, que já iria causar o evento morte, sobreveio. Não há causalidade física entre o evento e o resultado. Ou seja, o primeiro passo para a responsabilização ficará na tentativa. Outro evento atrapalha o desdobramento direto da conduta, sem estar diretamente relacionado a ele. Então veja que interessante. Houve uma tentativa de homicídio, porque uma causa absolutamente independente, ou seja, uma causa que não tinha nada a ver, já iria causar o evento morte sobreveio. Não há uma causalidade física entre o evento e o resultado. Ou seja, o primeiro passo para a responsabilização penal ficaria na tentativa. Um outro evento atrapalhou o desdobramento direto da conduta sem estar diretamente a ele relacionado. Continuando o questionário, falando de tipicidade. 154. Numa hipótese da gente que, planejando matar seu desafeto, coloca uma bomba no veículo que irá levá-lo de motorista a evento. A bomba mata o desafeto, o motorista e outros que estavam na recepção. Houve que tipo de dolo nas mortes? Então, o agente colocou uma bomba para matar o seu desafeto no veículo que levaria o seu desafeto a determinado evento. A bomba explodiu, matou o desafeto, matou o motorista e um sem número de outras pessoas. Houve que tipo de dolo nessas mortes? Resposta. Vamos lá, primeiro olhando o desafeto. Né? A primeira vítima foi um dolo de primeiro grau direto. Houve uma consciência e vontade para determinado fim. O agente pensou: vou matar aquele sujeito ali. Vou criar uma conduta suficientemente capaz de chegar a esse tipo de resultado. Então foi um dolo direto, de primeiro grau. Já para o motorista foi um dolo de segundo grau, foram as consequências necessárias, foi aquele, talvez um mal colateral, né? Também é direto, mas é um efeito adverso da ação. É um resultado paralelo, certo e necessário. É diferente do dolo eventual. Que o dolo eventual são essas outras pessoas que nada tinham a ver, mas acabaram indo para o saco junto. Então, o dolo eventual é desses outros aí. O dolo direto de primeiro grau é daquele sujeito que ele está intencionando a matar quando ele põe a bomba. E o de segundo grau, uma vez que ele sabia que quem iria dirigir era o motorista, ele sabia que o motorista ia levar o cara para lá, para esse evento. Esse detalhe é importante. Ele sabe que o motorista vai levar. Então ele fala: olha, para matar o sujeito que eu quero, que é o carona, vou ter que matar o motorista. Então vai pro saco também. Então ele tem esse dolo aí de segundo grau. Agora falando de norma penal, certo ou errado. Essa questão caiu na prova da Polícia Civil de Mato Grosso, de 2017. 155. A incriminação da omissão de socorro revela a possibilidade, ainda que eventual, da tutela de um bem jurídico nascer diretamente do poder punitivo. Certo ou errado? A incriminação da omissão de socorro revela a possibilidade, ainda que eventual, da tutela de um bem jurídico nascer diretamente do poder punitivo. Uma certa elaboração aí, vou repetir mais uma vez. A incriminação da omissão de socorro revela a possibilidade, ainda que eventual, ou seja, pode ser que aconteça, da tutela, daquela guarda do bem jurídico, da tutela do bem jurídico, nascer diretamente de um poder punitivo, ou seja,
você proibir determinada conduta omissiva, cria a obrigação de você defender o sujeito, de defender aquele bem jurídico, né? A resposta está certa. Ela é bem óbvia, apesar da elaboração da questão ser um pouco delicada, mas é uma questão bem óbvia até. 156, tipicidade, certo ou errado. A desistência voluntária caracteriza a verdadeira ponte de ouro ao infrator que impede a consumação do crime após o término dos seus atos executórios, isentando-o de qualquer responsabilidade pelos danos causados. Vamos lá. A desistência voluntária caracteriza a verdadeira ponte de ouro ao infrator que impede a consumação do crime após término dos atos executórios, isentando-o de qualquer responsabilidade pelos danos causados. Então, a desistência voluntária, ela isenta o sujeito de qualquer responsabilidade pelos danos causados. Desistência voluntária e arrependimento eficaz está no artigo 15º, artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, então ele voluntariamente desistiu de prosseguir na execução, ou é o arrependimento eficaz, que ele impede que o resultado produza. Lembra que a parte final diz que ele só responde pelos atos já praticados, então a resposta é errado. Ele mantém a responsabilidade penal pelos danos causados. Por quê? Porque desistência voluntária é o agente que desiste de prosseguir na execução. Ele desistiu. Estava fazendo uma coisa e desistiu. E arrependimento eficaz é o que impede que o resultado se produza. Estava fazendo algo e vai impedir que aquele resultado final se produza. Porém, ele pode ter causado um dano a bem jurídico anteriormente. E aí ele responde. 157. O que significa o termo administrativização do direito penal? 157. O que significa o termo administrativização do direito penal? Outra questão de concurso, não lembro se foi da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul também. Então, resposta. Administrativização do direito penal nada mais é que o engrandecimento do direito penal e a invasão de áreas que deveriam ser lidadas pelo direito administrativo. Então, a administrativização do direito penal nada mais é que um engrandecimento desse direito penal, cuidando de áreas que deveriam ser do direito administrativo. 158. Nacional flagrado após pescar em área de proteção ambiental com espécime ainda vivo, estava em sua guarda, devolveu ao rio. Estava pescando um peixe, um guarda encontrou, um espécime ainda estava vivo e o sujeito devolveu ao rio. Aquela pesca que o sujeito pesca, mas devolve o animal, ele não mata o animal, né? Então, que crime foi praticado? Observar que, nesse caso, incide o princípio da insignificância, a tipicidade material. Não configura o crime do artigo 34 da Lei 9605 de 98. A devolução de um único peixe, ainda que vivo, ao rio que foi pescado. Então, como foi um único peixe, ele devolveu, ele não está configurando o artigo 34 da Lei 9605 de 98. 159, falando agora de espécies de crime. No tipo misto cumulativo, é obrigatória a multiplicidade de condutas. Perdão, isso é uma pergunta, vou repetir. No tipo misto cumulativo, é obrigatória a multiplicidade de condutas para que o delito seja consumado? Repetindo, no tipo misto cumulativo, seria obrigatória a multiplicidade de condutas para que o delito seja consumado? Resposta: correto. Por exemplo, no 135, Comissão de Socorro, deixar de prestar assistência quando for possível fazê-lo sem o risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo,
ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Então, nesse tipo misto alternativo, é obrigatório uma multiplicidade de condutas para que o delito seja consumado. 160. O que é o arrependimento posterior? 160. O que é o arrependimento posterior? Resposta. Está no artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, então, primeira coisa, o crime tem que ser sem violência e sem grave ameaça à pessoa. Outra coisa, reparado o dano ou restituída a coisa, então, tem que reparar o dano e restituir a coisa. Até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, são crimes onde, sem violência e grave ameaça, foi reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento, por ato voluntário, a pena vai ser reduzida de 1 a 2/3. 161. Prescrição penal. O prazo prescricional será regulado pela pena imposta na sentença, ainda que haja continuidade delitiva? Repetindo, o prazo prescricional será regulado pela pena imposta na sentença, ainda que haja continuidade delitiva? Resposta. Não se computa o acréscimo da continuidade delitiva. Está na súmula 497 do STF. Súmula 497 do STF. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Vamos lá, 162. Continuidade delitiva, certo ou errado? Pode ser reconhecida a continuidade delitiva quando se tratar de delitos na mesma espécie em comarcas diferentes. Repetindo, pode ser reconhecida a continuidade delitiva quando se tratar de delitos na mesma espécie em comarcas diferentes. Resposta correto. 163, falando de crime permanente continuado. Delegado de Polícia Federal foi notificado de autora que sacava há 10 meses o benefício do INSS de sua genitora falida. O último saque ocorrera há 10 dias e, com o endereço de trabalho da autora, vou ler de novo, está meio complicado isso aqui, está grande esse tipo. O delegado de Polícia Federal foi notificado de autora que sacava há 10 meses o benefício de INSS da sua genitora falida. O último saque ocorrera há 10 dias e, com o endereço de trabalho da autora, o mesmo lavrou o APF sob a alegação de tratar-se de crime permanente. Aduz razão à autoridade? Então agora ficou mais claro. O delegado de polícia foi notificado de autora que sacava há 10 meses o benefício do INSS da sua mãe, que já havia morrido. O último saque ocorrera há 10 dias. E com o endereço do trabalho da autora, o mesmo lavrou um APF sob a alegação de que tratava-se de um crime permanente. Aduz razão à autoridade? Resposta. O estelionato previdenciário pode ocorrer sob 3 formas: crime instantâneo, permanente ou continuado. O que seria o crime instantâneo? É um crime instantâneo de efeitos permanentes. É o funcionário que fraudou beneficiando o terceiro. O funcionário fraudou beneficiando o terceiro. Então é um crime instantâneo de efeito permanente. Pode ser um crime de efeito permanente. O cidadão frauda sua própria situação. E pode ser um crime continuado, que é o caso em tela. Então, ainda assim, não cabe o flagrante, mesmo sendo esse fato de crime continuado, não caiu o flagrante porque já decorreu, obviamente, o prazo de 10 dias. 164.
iter criminis. Das teorias que cuidam do início da execução do crime, qual é a principal diferença entre a teoria subjetiva e objetiva? Repetindo, das teorias que cuidam da execução do crime, do início da execução do crime, qual é a principal diferença entre a teoria subjetiva e a teoria objetiva? Resposta. Na teoria subjetiva, inexiste transição de atos preparatórios para atos executórios. Na teoria objetiva, os atos executórios dependem da realização do tipo penal. Então, do início do crime, qual a diferença entre a teoria subjetiva e a objetiva? Na subjetiva, inexiste transição dos atos preparatórios e atos executórios. Quer dizer, o crime é como se fosse uma coisa só, desde o momento que já se inicia a preparação. Na objetiva, não. Os atos executórios dependem da realização do tipo penal. Então, aquela que a gente já conhece. 165. Qual é a diferença do erro de proibição direto e do erro de proibição indireto? 165. Qual é a diferença do erro de proibição direto e o erro de proibição indireto? Resposta. O erro de proibição direto, o agente desconhece a norma proibitiva. Acredita que sua ação é legal. E no erro de proibição indireto, o agente sabe que sua conduta é típica, mas se imagina numa causa de excludente de ilicitude. Então, o direto, ele ignora a norma incriminadora ou desconhece a sua amplitude. Um exemplo do holandês que chega no Brasil, vê o pessoal fumando drogas na praia e resolve fumar também, acaba sendo preso. O indireto seria aquele agente que acredita estar numa excludente de ilicitude. Por exemplo, o homem que mata uma mulher adúltera, quando pega ela fazendo sexo com outro na sua própria cama, acreditando estar defendendo sua própria honra. Ele sabe que não deve matar a mulher, mas ele imagina que se for essa situação, ele pode ter esse tipo de atitude bárbara. 166. O que é a teoria da ratio cognoscendi? 166. O que é a teoria da ratio cognoscendi? Resposta. Max Ernst Mayr desenvolveu essa teoria afirmando que o tipo é mero indício de antijuridicidade. A tipicidade é a fumaça que é indício de fogo, a antijuridicidade. Então, a tipicidade é a fumaça indício de fogo, que o fogo é a própria antijuridicidade. Assim, essa teoria tem o nome de caráter indiciário da ilicitude. Então, ratio cognoscendi é o caráter indiciário da ilicitude, ou seja, o tipo penal indica que provavelmente há o antijurídico. Pois ainda pode haver uma discriminante, pode estar havendo uma excludente de ilicitude. Então não é a mesma coisa, né? Diferente até da teoria da ratio essendi, né? Que já vê tudo como um bloco. Essa não, essa fala que uma é indício da outra, é um caráter indiciário da ilicitude. A tipicidade é o caráter indiciário da ilicitude. Então fala daqui, aqui tem uma anotação falando da teoria do reconhecimento das normas de cultura. É substrato. A ratio cognoscendi, o tipo é indiciário da ilicitude. Eu acho que essa anotação, não sei como é que coube, mas basicamente é isso. A ratio cognoscendi sendo o caráter indiciário da ilicitude, em contrapartida da ratio essendi. Salvo engano, é até a primeira questão dessa bateria de questionários de direito penal, que começou lá no primeiro questionário de direito penal geral. Essa é a questão 167 do questionário de direito penal. A partir de agora a gente vai fazer um estudo dirigido sobre a prova de delegado de polícia 2018 do Rio Grande do Sul. Então são algumas questões que foram colocadas nessa prova
e os temas que gravitam ao redor dessas questões. Vamos lá. 167. O que são crimes de resultado cortado? 167. O que são crimes de resultado cortado? Resposta. Seria um crime onde o resultado não precisa ocorrer pela própria depreensão lógica da expressão. A mudança no mundo material não é necessária. Nada mais é do que um crime formal. Por exemplo, o artigo 158 do Código Penal é extorsão, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa. Então esse aí é o crime de resultado cortado ou crime formal. 168. O crime de furto é instantâneo ou permanente? 168. O crime de furto é instantâneo ou permanente? Resposta. É muito interessante notar esse detalhe, porque automaticamente, e aconteceu comigo, a gente às vezes olha isso pela via mais direta. Crime de furto, todo mundo sabe que é instantâneo, então você automaticamente está na prova cansativa, já fez várias horas de prova de uma prova anterior, está caindo numa prova de penal difícil, você fala, pô, é instantâneo. Só que observa o seguinte, Nutt afirma que o crime do furto, num livro dele de 2006, ocorre num instante de imediato, sem produzir um resultado que se prolongue no tempo. Sem dúvida isso é verdade. Todavia, o crime de furto pode sim se prolongar no tempo. Então, por exemplo, o furto de energia elétrica. Esse crime de furto de energia elétrica é um crime de furto instantâneo, porém que se prolonga no tempo, instantâneo com efeitos permanentes. 169. Qual é a diferença entre crime uni e plurissubjetivo? Qual é a diferença entre crime uni e plurissubjetivo? Bem, os crimes unissubjetivos ou monossubjetivos ou de concurso eventual são os que podem ser praticados por apenas um sujeito. Observe, são os que podem ser praticados por apenas um sujeito. Pode até ser que, eventualmente, haja alguém concorrendo. Então, pode ser praticado por um sujeito. Em contrapartida aos crimes plurissubjetivos, os de concurso necessário são os que exigem a participação de dois ou mais agentes. Tá? Esses crimes exigem a participação de dois ou mais agentes. 170. Quais são os tipos de crime plurissubjetivos? 170. Quais são os tipos de crime plurissubjetivos? Resposta. Há 3 tipos de crime plurissubjetivos. Os crimes de conduta paralelas, condutas convergentes e condutas contrapostas. Não há necessidade de grande ilação, apenas que conduta paralela há uma colaboração direta entre os agentes. Conduta convergente são condutas que se encontram após o início da execução, pois partem de pontos opostos, e conduta contrapostas, elas desenvolvem-se umas contra as outras. O artigo questão 171. Certo ou errado? O crime de invasão de dispositivo informático, 154A, vou ler com algumas alterações, invadir dispositivo informático alheio, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados de informáticos, ou instalar vulnerabilidade para obter vantagem ilícita. Então, esse crime só permite o seu processamento mediante representação. Certo ou errado? Esse crime só permite o seu... É 154A, é o crime de invasão de dispositivo informático, só permite seu processamento mediante representação. Observar que no próprio artigo resposta, tá? No artigo 154b fala sobre ação penal. Nos crimes definidos no artigo 154A, somente se procede mediante representação
salvo se o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta de qualquer poderes da União, Estado, Distrito Federal ou municípios, ou contra empresas concessionárias de serviços públicos. Então, há a possibilidade também do crime ser de ação penal incondicionada. Questão 172. Em que hipóteses as circunstâncias agravantes do artigo 61 do Código Penal não agravam a pena? Em que hipóteses as circunstâncias agravantes do artigo 61 do Código Penal não agravam a pena? Resposta: são 3 hipóteses. 1. Quando já constitui o crime em si, por exemplo, o aborto, não tem como você já agravar a pena pela mulher ser grávida, né? 2. Quando a pena base já está no máximo legal, não tem como acrescentar através da agravante, porque já está no máximo. Ou 3, quando tem uma atenuante que não permite, a atenuante ela supera a agravante, por exemplo, menor de 21 anos ou maior de 70 anos na data da sentença. Questão 173, continuando o estudo dirigido de delegado de polícia do Rio Grande do Sul, inserido no questionário de penal geral. O que é crime de ímpeto? O que é crime de ímpeto? Resposta: segundo Damásio, é aquele em que a vontade delituosa é repentina, sem preceder de deliberação. Inexiste a arquitetura do plano delituoso. 174. Defina quase crime. Questão 174. Defina quase crime. Resposta: quase crime é o que a gente conhece como crime impossível. Pela teoria adotada pelo nosso Código Penal, é a teoria objetiva, temperada ou moderada, o meio e o objeto precisam ser capazes para alcançar a finalidade e o resultado.